Até onde ignorar avisos pode levar alguém? Eu sou Barbosa, estou me graduando em História, seja bem-vindo a Castle Rock, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais a fundo a história do acidente em que se envolveu o ônibus espacial Challenger, as causas e as consequências que levaram a esse acidente e talvez até algumas coisas que pudessem ter evitado essa tragédia. No último dia 28, completaram-se 40 anos do acidente do ônibus espacial Challenger, e eu acredito que esse é um tema bem interessante para a gente trazer aqui, conhecer um pouco mais dessa história, do que foram esses segundos no ar e como tudo acabou. Bom, vamos lá. O acidente do ônibus, ou vai e vem espacial Challenger, ocorreu em 28 de janeiro de 1986, no litoral de Cabo Canaveral, quando o ônibus espacial Challenger se desintegrou aos 73 segundos da missão STS-51L, matando os seus 7 tripulantes, o primeiro acidente fatal do programa espacial dos Estados Unidos durante um voo. A missão era a 10ª do orbitador e a 25ª do programa Ônibus Espacial, e o seu objetivo era lançar um satélite de comunicações e estudar o cometa Halley, além de levar a professora Krista McAuliffe ao espaço, o que resultou em um interesse público maior do que o normal, com o lançamento e o acidente sendo assistidos ao vivo em várias escolas e em vários estados dos Estados Unidos. A causa desse acidente foi a falha das juntas tóricas primária e secundária em uma articulação do propulsor de combustível sólido direito do ônibus espacial. As temperaturas extremamente baixas na manhã do lançamento enrijeceram as juntas tóricas de borracha, reduzindo a sua capacidade de selar as articulações. As vedações foram rompidas pouco depois do lançamento e gás pressurizado quente de dentro do propulsor vazou, corroendo o suporte de fixação conectando ao tanque externo e depois ao próprio tanque. O desmoronamento da estrutura interna do tanque e a rotação do propulsor que se seguiu jogou a montagem do ônibus espacial em uma direção que permitiu que as forças aerodinâmicas o despedaçassem. Há indícios de que pelo menos alguns tripulantes sobreviveram à desintegração inicial, porém o momento exato de suas mortes ele é desconhecido. O acidente resultou em um hiato de 32 meses nos voos espaciais do ônibus espacial, e a investigação criticou a cultura organizacional e o processo de tomada de decisões da NASA que contribuíram para o acidente. Dados desde 1977 indicavam a possibilidade de falha catastrófica nas juntas tóricas. A NASA e a fabricante Morton Vehicle não resolveram a questão com os administradores da NASA, ignorando os avisos dos engenheiros sobre os perigos do lançamento em temperaturas baixas. Bom, como resultado, a NASA estabeleceu o escritório de segurança, confiabilidade e garantia de qualidade, dentre outras medidas. A construção de um novo orbitador para substituir a Challenger foi aprovada em 1987, com a Endeavour voando pela primeira vez em maio de 1992. As missões seguintes voaram com um projeto modificado de propulsor de combustível sólido. Bom, isso daqui é um breve resumo, o comecinho da coisa, só para a gente entender um panorama geral de como que as coisas se desenrolaram. Agora a gente vai ir destrinchando algumas partes, conhecendo um pouco de como as coisas começaram, de como elas se desenrolaram e de como elas resultaram. Então vamos lá, vamos entender os antecedentes, como que tudo começou a se desenvolver. Bom, o ônibus espacial era uma espaçonave parcialmente reutilizável operada pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, no caso, a NASA. Ele voou pela primeira vez em abril de 1981, sendo usado para pesquisas orbitais e transporte de cargas comerciais, militares e científicas. Ele consistia em um orbitador que levava a tripulação e a carga, um tanque externo e 2 propulsores de combustível sólido. O orbitador era um veículo reutilizável com asas que era lançado verticalmente e pousava como um planador. 5 orbitadores tinham sido construídos. A Challenger ela foi o segundo depois de ser convertida de um artigo teste estrutural.
O orbitador continha um compartimento da tripulação onde os astronautas viviam e trabalhavam durante a missão, né? 3 motores principais ficavam montados na extremidade traseira do orbitador e proporcionavam o impulso durante o lançamento. Uma vez no espaço, ele era manobrado pela tripulação por meio de 2 motores menores chamados de sistema de manobra orbital. O orbitador, durante o lançamento, ficava conectado ao tanque externo, que armazenava o combustível para os motores principais. O tanque externo consistia em um tanque maior para hidrogênio líquido e outro menor para oxigênio líquido, ambos necessários para que os motores principais funcionassem. Enfim, um pouco de química. O tanque externo era separado do orbitador depois do seu combustível ser utilizado e reentrava na atmosfera, onde se desintegraria na reentrada e os seus pedaços cairiam no Oceano Índico e no Oceano Pacífico. Os 2 propulsores de combustível sólido, construídos na época pela Morton Vehicle, proporcionavam a maior parte do impulso do lançamento. Eles ficavam conectados ao tanque externo e queimavam pelos primeiros 2 minutos de voo. Os propulsores se separavam assim que todo o seu combustível tivesse sido gasto e caíam sob um paraquedas no Oceano Atlântico, de onde eles seriam recuperados e levados de volta ao Centro Espacial John F. Kennedy, sendo desmontado e seus componentes seriam reusados depois em outros projetos. Cada propulsor ele era construído em 4 seções principais em uma fábrica em Utah e transportado para o Centro Espacial Kennedy, já na Flórida, onde eram inclusive montados no edifício de montagem de veículos com 3 articulações e trava e forquilha, com cada articulação consistindo em uma trava de segmento superior encaixando-se na forquilha do segmento inferior. Cada articulação era selada por 2 juntas tóricas de 7,1 milímetros de espessura ao redor da circunferência do propulsor. As juntas tóricas elas eram necessárias para conter os gases quentes de alta pressão que eram produzidos pela queima do combustível sólido e permitia que os propulsores fossem certificados para missões tripuladas. As 2 juntas tóricas eram configuradas para criar uma vedação dupla, com o vão entre os segmentos sendo preenchidos por massa de vidraceiro. Essa configuração ela foi projetada para comprimir o ar no vão contra a junta superior, pressionando-a contra as superfícies de vedação. As juntas tóricas foram originalmente listadas na lista de itens críticos como sendo da categoria criticalidade 1R, significando que uma falha poderia resultar na destruição do veículo e morte da tripulação, mas eram consideradas um sistema redundante pela presença da segunda junta tórica. Bom, isso foi uma explicação um pouco mais técnica, mais teórica, mas agora a gente vai entender um pouquinho mais de como que foi a missão, quais eram seus objetivos e por que eles saíram daqui. Bom, essa missão espacial, ela foi nomeada de STS-51L, que seria o 25º voo do programa do ônibus espacial e o 10º voo do ônibus espacial Challenger. A tripulação foi anunciada em 27 de janeiro de 1985. Vamos aos nomes. O comandante Francis Scooby, o piloto Michael Smith, mais os especialistas de missão Ellison Onizuka, Judith Resnick e Ronald McNair. Também haviam 2 especialistas de carga, Gregory Jarvis, que faria pesquisas para a Hughes Aircraft, e a professora Krista McAuliffe, que voaria pelo projeto Professor no Espaço. Essa era a tripulação da Challenger. O objetivo principal da STS-51L seria usar um estágio inercial superior para lançar o satélite de rastreamento e retransmissão de dados TDRS-B, que faria parte de uma rede que permitiria a comunicação constante com espaçonaves em órbita da Terra. A tripulação também estudaria o cometa Halley enquanto ele estava passando próximo ao Sol e lançaria e recuperaria um satélite Spartan. Além disso, McAuliffe estava programada para revisar 2 aulas do espaço, uma delas transmitida ao vivo no 4º dia de missão. Inclusive, se isso tivesse dado certo, uma pena que não deu, deveria ter sido uma baita experiência você poder assistir uma aula de uma professora que estava literalmente orbitando a Terra enquanto te ensinava. Deveria ser uma baita experiência. Enfim, a missão foi originalmente programada para julho de 1985, porém ela foi adiada para novembro e depois para janeiro de 1986.
A STS-51L, então, foi marcada para ser lançada no dia 22 de janeiro. Porém, essa data também foi adiada agora para a data final, no dia 28. Bom, agora nós vamos falar sobre quem manda, sobre como que foram os avisos e sobre quem deu as ordens, né? Porque foram avisados de que poderia dar problema? Foram. Resolveram acatar esses avisos? Não. Então a gente vai entender um pouquinho mais de como que isso aconteceu. A previsão era que a temperatura do ar no dia 28 de janeiro batesse um recorde para o lançamento mais frio do ônibus espacial, caindo para 8 graus Celsius negativos na madrugada, antes de subir para 6 graus negativos às 6 horas da manhã. Inclusive, chegou a 3 graus negativos na hora programada do lançamento, às 9 horas e 38 minutos. Os engenheiros da Morton Vehicle, baseados na erosão que tinha ocorrido em lançamentos mais quentes, ficaram preocupados com o efeito que as temperaturas baixas teriam nas vedações dos propulsores de combustível sólido. Cecil Houston, o gerente do escritório do Centro de Voos Espaciais George C. Marshall no Centro Espacial Kennedy, chegou a convocar uma teleconferência para a noite anterior, no dia 27 de janeiro, com o objetivo de discutir a segurança do lançamento. Os engenheiros da Morton Vehicle expressaram os seus temores de que as juntas tóricas não formariam uma vedação em tempo para o lançamento. Eles argumentaram que não tinham dados suficientes para determinar se as juntas tóricas iriam selar em temperaturas menores que 12 graus Celsius, que tinha sido a temperatura mais baixa para um lançamento até então. Bom, Robert Land, o vice-presidente de engenharia da Morton Vehicle, e Joe Kilminster, o vice-presidente do programa de propulsores espaciais, não recomendaram um lançamento com temperaturas abaixo de 12 graus. A teleconferência realizou um período de recesso para que uma discussão particular entre a gerência da Morton Vehicle pudesse ocorrer. Ao ser retornada, a liderança da empresa mudou completamente de opinião e afirmou que as evidências apresentadas sobre as falhas das juntas tóricas eram inconclusivas e que havia uma margem substancial em caso de falha ou erosão. Eles afirmaram que sua decisão era prosseguir com o lançamento. Com isso, a liderança da Morton Vehicle apresentou uma recomendação para o lançamento e a teleconferência foi encerrada. Aqui nós já vemos o primeiro erro, o primeiro grande erro nessa trajetória. Bom, Lawrence Mulloy, o gerente de projetos da NASA para os propulsores de combustível sólido, em seguida ligou para Arnold Aldrich, o líder de equipe de gerenciamento de missão da NASA, com o objetivo de discutir a decisão de lançar e as preocupações sobre o clima, mas ele não mencionou a discussão sobre as juntas tóricas. E os dois também concordaram em prosseguir com o lançamento. Então, aqui estamos todos na mesma página, todo mundo concordando, todo mundo dizendo que vai dar certo e que vai aguentar. Só que aí, o que acontece? Medições feitas durante a noite pela equipe de gelo do Centro Espacial Kennedy registraram que o propulsor esquerdo estava a 4 graus Celsius negativos, enquanto o direito estava a 13 graus negativos. Essas medições foram registradas para dados de engenharia e não foram relatadas, pois a temperatura dos propulsores não faziam parte do critério de comprometimento de lançamento. As temperaturas baixas, além de afetarem as juntas tóricas, causaram a formação de gelo na estrutura fixa de serviço. A água foi lentamente corrida do sistema para impedir que congelasse, mas ela não podia ser drenada completamente devido ao lançamento. Consequentemente, o gelo se formou no chão até 13 metros de altura. E engenheiros da Rockwell International, a fabricante do orbitador, ficaram preocupados que o gelo seria jogado violentamente durante o lançamento e potencialmente danificar o sistema de proteção térmico da Challenger, ou mesmo até ser aspirado para dentro de um dos motores. O Rocco Petroni, chefe da divisão de transporte espacial da Rockwell, e a sua equipe determinaram que o potencial de dano pelo gelo deixava a missão insegura para voar. Só que aí, ele aparece novamente, o Aldrich conversou com os engenheiros do Centro Espacial Kennedy e também do Centro Espacial Lyndon B. Johnson, que o aconselharam que o gelo não ameaçava a segurança do orbitador. E assim, ele decidiu prosseguir novamente com o lançamento. Bom, esse lançamento foi adiado em 1 hora para dar tempo para que o gelo derretesse e uma inspeção foi realizada 20 minutos antes do lançamento e indicou que o gelo estava derretendo.
com a Challenge sendo liberada para o lançamento às 11 horas e 38 minutos do horário americano, com uma temperatura do ar de 2 graus Celsius. Bom, agora vamos lá, vamos entender um pouco sobre como que foi esse lançamento, o que aconteceu nesse lançamento e como que as coisas terminaram. Bom, a Challenge foi lançada às 11h38 do horário local americano, do complexo de lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy, lá em Cabo Canaveral, na Flórida. 9 lufadas de fumaça cinza escura foram registradas escapando do propulsor direito próximo do suporte traseiro que prendia o propulsor ao tanque externo, começando em 0,67 segundos de missão. Essa condição persistiu até 3,37 segundos. Foi depois determinado que essas lufadas foram causadas pela rotação da articulação na articulação traseira do propulsor direito no momento da ignição. Aqui eu abro um parêntese para como é complicado de entender essa parte. Agora sim, vamos voltar. As temperaturas baixas na articulação impediram que as juntas tóricas criassem uma vedação. A chuva do dia anterior provavelmente tinha se acumulado dentro da articulação, comprometendo ainda mais a capacidade de vedação das juntas tóricas. Bom, com isso tudo, consequentemente, gases quentes conseguiram passar tanto pela junta tórica primária quanto pela secundária e as erodirem. Óxidos de alumínio fundidos do propelente queimado vedaram a junta e criaram uma barreira temporária contra a saída de mais gases quentes e chamas pela articulação. Os motores principais do ônibus espacial foram desacelerados como programado devido à máxima pressão dinâmica. O ônibus espacial encontrou condições de tesouras de vento depois de 37 segundos de voo, porém essas estavam dentro dos limites do veículo e foram combatidas pelo sistema de orientação. Uma pluma próxima do suporte de fixação traseiro do propulsor direito começou a surgir a 58 segundos de missão, pouco antes do veículo passar pela máxima pressão dinâmica aos 59 segundos de voo. As altas forças aerodinâmicas e a tesoura de vento provavelmente arrancaram a vedação de óxido de alumínio que tinha substituído as juntas tóricas erodidas, permitindo que chamas queimassem a articulação. A pluma ficou bem definida 1 segundo depois, com um buraco cada vez maior, causando uma queda de pressão interna do propulsor. Um vazamento começou no tanque de hidrogênio líquido do tanque externo com 64,66 segundos de missão, algo indicado pela mudança de forma da pluma. Os motores principais do ônibus espacial rodaram no eixo para compensarem a queima do propulsor, que estava criando um impulso inesperado no veículo, e a pressão no tanque externo de hidrogênio líquido começou a cair a partir de 64 segundos, indicando que a chama tinha queimado do propulsor para dentro do tanque externo. A tripulação e os controladores de voo não realizaram indicações de que estavam cientes das anomalias do veículo e do voo. Richard Colvey, o Capcom, informou à tripulação aos 68 segundos que os motores principais tinham acelerado para 104% de impulso. Em resposta, o Scooby afirmou, abre aspas, entendido, ir no acelerado, fecha aspas. Essa foi a última comunicação da Challenge para o solo. Com isso tudo, o propulsor direito se afastou do suporte traseiro que o prendia ao tanque externo aos 72 segundos de missão, causando uma aceleração lateral que foi sentida pela tripulação. A pressão do tanque de hidrogênio líquido começou a cair no mesmo momento e Smith disse, fecha aspas, que foi a última fala da tripulação gravada no circuito interno. Vapor branco fluiu para fora do tanque externo aos 73 segundos, com o domo interior do tanque de hidrogênio líquido caindo em seguida. A consequente liberação de todo o hidrogênio líquido empurrou seu tanque para frente contra o tanque de oxigênio líquido com uma força equivalente a 1,4 toneladas, enquanto, ao mesmo tempo, o propulsor de combustível sólido direito colidiu com a estrutura intertanque. Isso resultou em uma mudança abrupta na altitude e direção da montagem do ônibus espacial, que foi envolto pelos conteúdos vaporizados do agora destruído tanque externo.
A Challenger estava voando a Mach 1,92 e foi sujeita a forças aerodinâmicas para as quais não foi projetada para suportar. Com isso, ela se desintegrou em vários pedaços grandes, as asas, os motores ainda funcionando, cabine da tripulação e combustível hipergólico vazando do destruído sistema de controle de reação estavam entre as partes identificadas, deixando as nuvens do vapor. A desintegração ocorreu a uma altura de 14 quilômetros. Os dois propulsores de combustível sólido se separaram do tanque externo e continuaram em um voo descontrolado até que o oficial de segurança de alcance no solo iniciou a detonação de cargas de autodestruição, depois de 110 segundos de voo. Houve um estouro de estática no circuito ar-terra aos 73,19 segundos, algo atribuído às rádios terrestres procurando pelo sinal perdido da espaçonave. Steve Nesbitt, o oficial de relações públicas da NASA, inicialmente não estava ciente da destruição e continuou a ler as informações de voo. Aos 89 segundos, depois de o vídeo da desintegração ter sido assistido no controle da missão no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas, o oficial de controle terrestre relatou, abre aspas, contato negativo e perda de ligação descendente, fecha aspas, pois não estavam mais recebendo transmissões da Challenger. Nesbitt então afirmou, abre aspas, controladores de voo estão olhando muito cuidadosamente a situação. Obviamente um grande mau funcionamento. Não temos ligação descendente, fecha aspas. Pouco depois ele disse que, abre aspas, temos um relatório do oficial de dinâmicas do voo que o veículo explodiu. O diretor de voo confirma isso. Estamos olhando e checando com forças de recuperação para ver o que pode ser feito nesse momento, fecha aspas. Jay Green, o diretor de voo, ordenou que procedimentos de contingência fossem aplicados, incluindo o travamento das portas, desligamento dos telefones e congelamento dos terminais de computador para a coleta de dados. A cabine da tripulação era feita de alumínio reforçado e se separou inteira do resto do orbitador. Ela viajou em um arco balístico e alcançou um apogeu de 20 km por volta de 25 segundos após a desintegração. Foi estimado que a aceleração máxima na separação foi de 12 a 20 vezes aquela da gravidade. Em 2 segundos caiu para pouco menos de 4 e em 10 segundos estava em queda livre. As forças envolvidas provavelmente foram insuficientes para causarem ferimentos graves na tripulação. Pelo menos alguns dos astronautas estariam vivos e pelo menos brevemente conscientes após a desintegração, pois os pacotes aéreos de saída pessoal foram ativados para Smith e 2 tripulantes não identificados, mas não para Scooby. Esses pacotes não foram projetados para o uso em voo e os astronautas nunca foram treinados com eles em casos de emergência em voo. A localização da alavanca de acionamento de Smith atrás do seu assento indica que Onizuka ou Resnick provavelmente o ativaram para ele. Foi concluído que o suprimento restante de ar era consistente com um consumo durante a trajetória pós-desintegração. Com isso tudo, tivemos análises, e as análises dos destroços revelaram que vários interruptores de sistemas elétricos no painel direito de Smith tinham sido movidos de suas posições normais de lançamento. Esses interruptores tinham fechaduras de alavanca que precisavam ser puxados antes que o interruptor fosse movido. Testes estabeleceram que tanto a força da desintegração quanto a do impacto na água não poderiam ter movido os interruptores, indicando que Smith fez as mudanças manualmente, presumivelmente em uma tentativa inútil de restaurar a energia elétrica à cabine, depois desta ter se separado do resto do orbitador. Se pressurização da cabine da tripulação foi mantida após a desintegração, isso poderia ter permitido consciência dos tripulantes durante toda a queda até o impacto. A cabine da tripulação acertou o oceano a uma velocidade de 333 km por hora, aproximadamente 2 minutos e 45 segundos depois da desintegração. A desaceleração foi estimada em 200 G, excedendo em muito os limites estruturais do compartimento da tripulação e os níveis de sobrevivência dos astronautas. O chão do convés intermediário não sofreu de flambagens ou rasgos, algo que ocorreria no caso de uma descompressão rápida. Porém, equipamentos guardados mostraram danos consistentes com uma descompressão.
Alguns destroços pequenos ficaram presos entre as duas janelas dianteiras, o que pode ter causado uma perda de pressão. Danos de impacto à cabine da tripulação foram severos, o suficiente para impedir uma determinação conclusiva se ela tinha sido danificada anteriormente, o suficiente para causar uma despressurização. Diferentemente de outras espaçonaves, o ônibus espacial impossibilitava escape da tripulação durante o lançamento, enquanto os motores estivessem funcionando. Sistemas de escape de lançamento foram considerados durante o desenvolvimento, mas a conclusão da NASA foi que a esperada alta confiabilidade do ônibus espacial faria um desnecessário. Com isso, assentos ejetores modificados de um Lockheed SR-71, Blackbird e trajes pressurizados completos foram usados nos primeiros 4 testes orbitais do ônibus espacial, quando a tripulação tinha apenas 2 astronautas. Porém, estes foram desabilitados e depois removidos para os voos operacionais. Opções de escape para voos operacionais foram consideradas, mas não implementadas por sua complexidade, alto custo e peso elevado. Um sistema foi implementado após o acidente da Charlie a fim de permitir que a tripulação escapasse em um voo planado, mas esse sistema ainda assim não seria utilizável no caso de uma explosão durante o lançamento. Bom, o acidente da Charlie, que resultou na morte dos seus 7 tripulantes, desencadeou uma das maiores e mais complexas operações de recuperação de destroços da história envolvendo a NASA e as Forças Armadas dos Estados Unidos. A operação, que durou meses, localizou e recuperou partes críticas do ônibus espacial, incluindo os propulsores de combustível sólido, os SRBs, e a cabine da tripulação, confirmando a causa do desastre, a falha de uma junção, que no caso a junta tórica, no SRB direito, devido às baixas temperaturas. A tragédia levou a uma pausa de quase 3 anos no programa de ônibus espaciais, a profundas investigações, como a Comissão Rogers, a uma complexa revisão de segurança e cultura organizacional da NASA e a um legado permanente de homenagens aos astronautas. Bom, agora eu vou falar muito brevemente sobre a operação de recuperação dos destroços, só para a gente ter um panorama geral. A ordem de recuperação ela foi dada logo após o acidente. Navios da NASA como o MV Freedom Star e o MV Liberty Star e ativos militares foram mobilizados. A operação cresceu para envolver até 16 embarcações, 12 aeronaves, mergulhadores, submarinos como o NR-1 e submersíveis. A busca submarina cobriu uma área de 1.670 km² do Oceano Atlântico. A recuperação ela também seguiu uma ordem de prioridade. Em primeiro lugar, o propulsor de combustível sólido, SRB direito, uma peça-chave para a investigação, e a junção danificada foi encontrada e recuperada em abril. Em segundo, a cabine da tripulação, que foi identificada em março. Os restos dos astronautas muito danificados foram recuperados com todo respeito e levados também para identificação. E aí, por fim, outros componentes, incluindo motores principais, o estágio inercial superior e partes do orbitador e do tanque externo. A maioria dos destroços não orgânicos está enterrada em silos de mísseis desativados na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, porém peças continuam a ser encontradas ocasionalmente. A última notícia foi em 2022. E aí, a gente vê agora um pouco de investigação e causas do acidente. No caso de investigação, a principal foi a Comissão Rogers, que foi formada pelo presidente Reagan e presidida por William P. Rogers, com membros notáveis como o físico Richard Feynman e a astronauta Sally Ride. E teve também a comissão que determinou que a causa foi a falha da junta tórica na articulação traseira do SRB direito, que o anel de borracha perdeu elasticidade no frio intenso da manhã do lançamento, permitindo que gases quentes escapassem e perfurassem o tanque externo, levando à desintegração da nave. Além disso, nós tivemos como causas falhas organizacionais, já que o relatório foi contundente
ao criticar a cultura organizacional da NASA e da contratante Morton Fiocol, e destacou uma pressão para manter o cronograma de lançamentos, destacou que os engenheiros que alertaram sobre o risco nas baixas temperaturas não foram ouvidos pela gerência e também que a NASA havia normalizado a erosão das juntas tóricas em voos anteriores, sem entender completamente os riscos que isso traria. A resposta da NASA foi basicamente que os propulsores de combustível sólido foram completamente reprojetados com um novo sistema de vedação, adicionando uma trava e um terceiro anel e aquecedores para as juntas. Criou-se o Escritório de Segurança, Confiabilidade e Garantia de Qualidade, reportando-se diretamente ao administrador da NASA para ter uma maior independência, e implementou-se um sistema de escape para a tripulação, uma vara de fuga pela escotilha lateral para cenários de voo controlado, o que não teria sido útil no caso da Challenger. Todos os sistemas do ônibus espacial foram reavaliados e os limites do desempenho dos motores principais também foram reajustados. Agora, só para a gente encerrar, um pouquinho do impacto que esse acidente teve, que não foi pouco, foi uma mobilização e uma comoção geral no país, já que o acidente foi um trauma nacional amplificado pela cobertura ao vivo da CNN e pela presença da professora Krista McAuliffe a bordo. O presidente Reagan fez um discurso emocionante consolando o país e inúmeras homenagens foram criadas, como memoriais no Cemitério Nacional de Arlington, no Centro Espacial Kennedy, e também no Capitólio. Além de que asteroides, crateras na Lua e em Vênus foram batizadas com o nome dos tripulantes, e por fim, o programa Professor no Espaço foi reformulado como o Projeto Educador Astronauta. Bom, isso daqui foi um pouco do que aconteceu com a Challenger, de como as coisas aconteceram antes, durante e depois do trágico acidente do ônibus espacial. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido um pouco, apesar dos nomes técnicos, apesar de toda a complexidade em alguns momentos. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha adquirido mais conhecimento, que você tenha gostado do episódio. Se você gostou, avalie-nos no Spotify com 5 estrelas, ou se você estiver ouvindo também pelo YouTube, deixe um like no vídeo, um comentário, seu comentário é muito importante pra gente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pela sua companhia, e eu espero vocês no próximo episódio. Fiquem bem e até logo!